ficou levemente inclinado, pastor. Com uns 30 graus para noroeste, assim. É para quem tem dislexia. Glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus capítulo 6, irmãos, nós vamos começar a falar sobre jejum. Faz parte dos ensinamentos de Jesus sobre o Sermão da Montanha, né? Que a gente conhece assim. E aí eu gostaria que você colocasse sua mão sobre a Bíblia e orasse comigo, por favor. Pai, estamos na tua casa, estamos diante de ti, Senhor, porque queremos aprender mais de ti, Senhor. Meu Deus, queremos aprender a falar como Jesus, a andar como Jesus, a tomar atitudes como Jesus, a pensar como Jesus, Senhor. Queremos ser a imagem e a semelhança de Jesus. Nos ajude, nos corrija, nos ensine, nos exorte, nos limpe, nos purifique, Senhor. Nos direcione na tua palavra. Flua com o teu Espírito Santo neste lugar, nesta manhã, Senhor. Prepare cada coração que vai ouvir esta mensagem. Tire a cegueira e a surdez espiritual, Senhor. Quebrante nossos corações, para que nós venhamos ouvir a tua palavra e recebê-la como uma boa semente, e que cada coração venha ser a tua terra, Senhor. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos do versículo 16 ao 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Porém você, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém, povo de Deus? Eu vou ficar lendo esse texto várias vezes, então não vou ler de novo agora, quem vai voltar a ler em alguns momentos. Eu quero começar a pregação falando sobre o jejum ao longo da história. Por quê? Porque Jesus ele aqui vai inaugurar o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também tem. Se você for ver, o jejum ele tem diferentes propósitos no Antigo Testamento. Se você for ler Números capítulo 6, a Bíblia vai falar sobre o voto do Nazireu. O Nazireu, o nazireado, era a pessoa que era consagrada desde o ventre para ser separada para Deus. Como, por exemplo, aquele cara forte que partiu o leão e que derrubou o templo. Como é o nome dele? Sansão, por exemplo, ele vivia em jejum, porque ele não podia tomar bebida forte, ele não podia comer algumas coisas que as outras pessoas podiam comer. É só você ler depois, a partir de Juízes capítulo 13 em diante. O jejum no Antigo Testamento vai ter também propósito de arrependimento de pecados. Quando o povo está lá em 1 Samuel 7, que está vindo os inimigos de Mispa, e aí o povo diz, vai todo mundo morrer, vai morrer. E aí eles vão e fazem um santo jejum de arrependimento de pecados. Aí Samuel faz o sacrifício e Deus manda tempestade e trovão tão forte que o exército inimigo foge com medo. O jejum também vai ter propósito de aflição. Davi vai jejuar pela criança que vai nascer de Batseba, do adultério. Quem está assistindo a novela da Record, está passando, está nessa parte agora, do adultério de Davi, com Batseba, está bem legal. Eu estou acompanhando também, quando dá, né? Então, o jejum vai ser para a aflição também. E quando é que vai acontecer o jejum de aflição? Lá em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá vai saber que o inimigo está vindo, aí ele vai congregar lá um jejum no povo todo jejuar. O povo vai jejuar pela aflição da guerra. E vai ter aquele versículo, né? Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está lá em 2 Crônicas 20. E é nesse contexto de jejum também. O jejum vai ter propósito de buscar proteção. Quando Esdras ele vai sair
né, ali do governo do inimigo, vai voltar para Jerusalém, está participando da reconstrução de Jerusalém junto com Neemias, ele faz um jejum por proteção. E você também vai ver Esther, a rainha Esther, pedindo um jejum a todo o povo. Por 3 dias e 3 noites eles jejuaram. Por quê? Porque o povo ia acabar sendo exterminado. E aí Esther proclama o jejum, ela jejua, todo o povo judeu jejua, buscando a proteção de Deus, e Deus responde. Você vai ter também jejum por causa de doenças. Davi vai dizer no Salmo 35, verso 13, que ele jejuava e orava porque estava enfermo. E você vai ter o jejum por intercessão. Se você for ler Daniel capítulo 9, versículo 3 e Daniel capítulo 10 também, os primeiros versículos, Daniel ele está em jejum e em intercessão pela cidade santa, por Jerusalém, porque Jerusalém naquela época estava enfraquecida. Então, o jejum ele tem vários motivos. Agora, Novo Testamento, qual o motivo de jejum no Novo Testamento? No Novo Testamento você vai ter o jejum para batalhas espirituais, para a pessoa se preparar para a batalha espiritual. A gente vai ver essa questão daqui a pouco. Quando Jesus diz assim, olha, tem determinados demônios, tem uma caixa de demônios, tem um tipo de demônio que ele só sai com jejum e oração. Então, para preparação de batalha espiritual. Qual é o outro motivo de jejuar? É simplesmente estar na presença de Deus. Tem pessoas, lá em Lucas capítulo 2, você vai ter uma mulher chamada Ana, ela era viúva. E Ana não saía do templo, e ela tinha uma vida de oração e jejum constante. Então ela jejuava pelo simples fato de estar na presença de Deus, para adorar a Deus. E você vai ter depois o jejum para preparar os ministros da igreja e para enviar os missionários. Lá em Atos capítulo 13, você vai ver que os líderes da igreja jejuavam e também Paulo e Silas, que foram enviados como missionários, também viviam em jejum para poder servir a Deus, né, ali com qualidade. E também para estabelecer os novos líderes da igreja. Quando a igreja ia sendo fundada, eles iam jejuando para estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Então você pode ver em Atos capítulo 14, versículo 23. Eu estou falando das passagens para você anotar e ler depois quando você quiser. Qual é a duração do jejum? O jejum na Bíblia sempre teve variedade de tempo. Por exemplo, tem jejum de 1 dia, que era o jejum obrigatório para o povo judeu. Lá em Levíticos capítulo 16, Deus vai estabelecer o dia da expiação. Eu não posso falar muito porque tem muitos detalhes. Tem os 2 bodes, né? Tem o bode do Senhor, tem o bode emissário, que é o bode do deserto. Aí eu teria que trazer uma outra explicação. O bode Azael e por aí vai. Mas basicamente todo judeu, 1 dia por ano, tinha que ficar 0 de comida, obrigatoriamente, pela lei. Todo judeu tinha que jejuar. Você vai ter jejum de 3 dias, como o jejum de Esther, vai ser de 3 dias. O jejum de Paulo também. Quando Paulo se encontra com Jesus, que na verdade era Saulo, ele fica 3 dias cego. E durante os dias que ele fica cego, ele não come nem bebe nada. Depois Davi vai fazer jejum de 7 dias. Quando Saul morre, a morte de Saul faz com que Davi jejue por 7 dias. Está em 1 Samuel 31. Depois você vai ter o jejum de 14 dias. Sabe aquele povo que estava no navio com Paulo? Paulo estava sendo levado prisioneiro para Roma, só que no meio do caminho tem uma tempestade. E durante a tempestade foi um jejum forçado. Aquele jejum de 14 dias que o povo estava no barco lá. Mais de 200 pessoas no navio. E Paulo lá no meio. E todo mundo jejuando por causa das coisas horríveis da tempestade. Tem o jejum de 21 dias, que foi o jejum que Daniel fez em favor de Jerusalém, lá em Daniel capítulo 10.
E você tem o jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez, basicamente, no deserto. Agora você fala assim, pastor, mas tem o jejum também de Moisés e de Elias. Só que o jejum de Moisés e de Elias foram jejuns sobrenaturais. O de Jesus também foi. Mas qual é a diferença? Moisés, irmão, ficou 40 dias na nuvem de glória. Então, tipo assim, ninguém mais fez isso. Ninguém mais entrou na nuvem de glória como Moisés entrou. Ficou lá, ó, na presença, reluzindo a glória de Deus. E ficou 40 dias lá se alimentando, ó, da eternidade. Só Moisés fez isso, mais ninguém. Elias depois, no capítulo 19 de 1 Reis, ele vai comer um PF direto do céu. Ele vai ter uma refeição direto do céu. A Bíblia vai dizer que quando Elias acorda, tem um pão preparado, um pão na água trazida pelo anjo. Então Elias ele vai comer 2 vezes o alimento que veio do anjo, e depois desse alimento, que foi obviamente sobrenatural, ele consegue caminhar por 40 dias. Ele não apenas ficou parado de jejum, ele ficou em deslocamento de jejum ainda, até chegar no Monte Horebe. Então, de 40 dias, só Jesus, Moisés e Elias fizeram, basicamente. Por que eu estou falando disso? Porque jejum está ao longo de toda a Bíblia. Jejum está desde Êxodo até as cartas do Novo Testamento. E a partir disso, dessa introdução, eu quero entrar com os irmãos em algumas verdades do texto. E eu vou responder logo uma pergunta básica. Vou fazer a pergunta, eu quero saber dos irmãos primeiro. A Bíblia obriga o cristão a jejuar? Quem acha que sim, balança a cabeça assim, ó. Ou que não, balance a cabeça aí. Se não balançar a cabeça, aqui vai levantar a mão. Balancem a cabeça. A Bíblia obriga você e a mim, cristão, a jejuar? Sim ou não? Sim. Não. A Bíblia não obriga o cristão a jejuar, sabia? Você não vai encontrar nenhum versículo assim, olha, jejueis e oreis para não cair em tentação. Você não vai achar. Você não vai achar assim, olha, jejue quando você for se batizar. Ou senão, jejue quando você for ler a Bíblia. Não. Você tem versículo que diz assim, olha, orai sem cessar. Isso é mandatório, obrigatório. Você não tem outra opção a não ser orar. O cristão ele é obrigado a orar. Agora, aonde você vai encontrar um versículo que diz assim, menino é obrigado a jejuar? Todo crente tem que jejuar pelo menos 7 dias por ano. Não tem. Para o judeu tinha um dia específico de jejum, mas para o cristão não. E isso, por que eu estou introduzindo isso? Para você entender a primeira verdade do texto de hoje. Jesus, ele espera que você jejue. Você não é obrigado a jejuar, mas Jesus tem uma expectativa que você em algum momento separe um tempo para jejuar. E como é que a gente sabe disso, pastor? Mateus capítulo 6, leia de novo o versículo 16. E quando jejuares, aí está, pronto, só isso aí. Jesus falou assim, se você jejuar, é isso que está escrito? Não, está escrito o quê? Quando você jejuar. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, se você puder, ligue para mim quando chegar em casa. É um sim. Pode ser que dê, pode ser que não dê para você me ligar. Mas quando eu falar assim, olha, quando você chegar em casa, você me liga. Quer dizer que eu estou esperando que você faça o quê? Me ligue em alguma hora. Eu não sei ao certo quando, mas eu sei que você vai me ligar. Sim ou não? É a diferença entre o sim e o quando. Você fala assim, rapaz, se tudo der certo, aí eu vou. Não, você fala assim, quando tudo der certo, aí eu vou. Qual é a diferença? Se eu falo se vai dar certo, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas quando eu falo assim, quando der certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Só tem que definir o dia ainda. Vocês conseguem entender a diferença, irmão, entre si e quando?
Tá fácil? O quando é o sim. A diferença é o dia e a hora. Só isso. Então, quando você diz assim, olha, quando você jejuar, não se mostrem contristados como hipócritas. Então, irmãos, Jesus, ele espera que você jejue. E por que, pastor, ele espera que eu jejue? Porque Jesus fez questão de te ensinar como jejuar. Você acha que se ele não se importasse com o jejum, ele ia perder tempo ensinando sobre o jejum? Você acha que ele ia perder tempo ensinando para você fazer? Então, por que eu estou falando que o jejum ele não é obrigatório? Porque, irmãos, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, não é por obrigação. É por você entender que é um privilégio você participar desse tempo de jejum, porque a expectativa que Jesus tem. Ah, pastor, mas se não é mandamento, se não é obrigatório, por que eu vou fazer? Aí, irmãos, eu vou trazer um exemplo de comparação aqui. Eu já trouxe esse exemplo, mas eu vou trazê-lo novamente. Imagine um casamento, marido e a esposa. A esposa, ali com os afazeres do dia, o marido chegou do trabalho, a esposa chega lá e fala: ô meu bem, você lava aquele prato ali para mim, por favor? A mãe fala: poxa, meu amor, cheguei cansado. Se eu não lavar, você vai se divorciar de mim? Ela fala assim: oxe, cadê um prato? Não, minha mãe, claro que não. Hoje pode ir lá, tranquilo, vai descansar. Dia seguinte, a esposa chega: meu bem, estou cansado de trabalhar também. Será que você hoje, meu marido, você pode lavar o banheiro? Ele fala: poxa, estou com minhas costas aqui, ó. Se eu não lavar o banheiro, você vai se divorciar de mim? Oxe, cadê o banheiro? É claro que não, meu amor. Terceiro dia, a esposa chega para o marido e pergunta: meu amor, será que você podia botar essa roupa para lavar? Eu estou aqui hoje com uma dor de cabeça, o trabalho foi puxado também. Será que você pode lavar essa roupa hoje? O marido fala: ô meu Deus, eu também estou cansado. Isso aí é um episódio novo aqui. Deixa eu só descansar um pouquinho que eu vou ver se eu não lavar a roupa, você vai se divorciar de mim? Fala: claro que não. Por causa de uma roupa eu vou me divorciar de você? Claro que não. Agora imaginem, irmãos, isso todos os dias. Não apenas uma semana, não apenas um mês, mas meses e anos a fio. Você acha que esse casamento vai durar muito? Sim ou não? Não vai durar. Mas não vai durar por causa que não lavou a roupa, não vai durar por causa que não lavou o prato, não vai durar porque não lavou o banheiro. Não vai durar pelo somatório de tudo isso lá na frente. Não vai durar justamente porque o marido, ele só está querendo fazer aquilo que é obrigatório fazer, o extremo necessário, o mandatório. Enquanto que, na verdade, o relacionamento de marido e mulher não se sustenta apenas na obrigação, não se sustenta apenas de você fazer o extremo necessário, é de você fazer além da expectativa, é de você fazer sem ser pedido, é de você fazer mesmo sabendo que a pessoa ela não está te cobrando. E assim é com Jesus na minha e na sua vida hoje. Ele não está te cobrando você jejuar, ele está obrigando você a jejuar. Você não é obrigado a jejuar, mas ele tem uma expectativa que você faça isso. Ele não vai voltar e dizer assim: olha, se você não jejuar, vai para o inferno. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas o próprio Cristo disse: quando você jejuar. Ele está dizendo se jejuar ou se não jejuar. Ele está dizendo no tempo que você jejuar. Quando esse dia chegar, aí ele vai ensinar como você deve fazer. E eu vou continuar explicando por que é que você deveria jejuar. Você não é obrigado a jejuar, mas por que é que você deveria jejuar? Porque o final do versículo 18, veja comigo o versículo 18: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, o que é que ele vai fazer? Te recompensará. Então qual é o ensino de Jesus?
Jesus está ensinando que o Pai, Ele traz recompensa quando você jejua. Você consegue entender isso? O Pai está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo assim, olha, para aquela pessoa que jejua, não como hipócrita, não como religioso, mas aquela pessoa que jejua com sinceridade, com humildade, diante do Pai, não diante dos homens, essa pessoa está sendo vista pelo Pai e receberá a recompensa do Pai. Aí eu volto para a figura do casamento. Imagina, a esposa pediu para o marido, né, ir lá lavar o banheiro. Não é obrigatório lavar, mas ela diz assim, olha meu bem, vai lavar o banheiro, lava o banheiro, que quando você está lavando esse banheiro, eu vou me arrumar no outro banheiro, vou tomar meu banho, vou fazer meu cabelo, e depois vou estar toda preparada só para você, meu marido. Tem ou não tem uma recompensa para o marido depois? Sim ou não? Tem uma recompensa para o marido. Agora o marido é obrigado a lavar o banheiro? Não é obrigado a lavar o banheiro. Mas ele sabe que se ele fizer a parte dele, ele vai receber depois. A similaridade está aí. A semelhança está aí. Jesus diz assim, olha, você não é obrigado a jejuar, você não é forçado a jejuar, mas saiba que se você jejuar, o Pai tem recompensa para você. Então, irmãos, a primeira verdade é essa: Jesus espera que você jejue. Ele não obriga que você jejue, mas Ele espera que você jejue. Bora ver Mateus capítulo 9. Para reforçar essa ideia do quando, né? Mateus capítulo 9, veja comigo o versículo 14 e 15. Os discípulos de João Batista vão fazer uma pergunta para Jesus. Mateus 9, 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? 15. E disse-lhe Jesus: podem porventura dar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha cá, vamos entender essa passagem? Chegaram os discípulos de João Batista, foram falar com Jesus: mestre, por que é que nós jejuamos? Por que é que os religiosos jejuam, mas os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Jesus diz: olha, eu sou o noivo. Se eu estou presente, os convidados do noivo não vão ficar tristes comigo aqui. É tempo de comer e beber. Mas vai chegar o dia que o noivo vai ser retirado. Ele está falando de quando ele foi assunto ao céu. Ele está dizendo depois da ressurreição, quando ele foi elevado aos céus. Ele está dizendo quando o noivo for tirado, aí sim eles vão fazer o quê? Jejuar. Então, a partir de que momento Jesus começou a esperar que a igreja jejuasse? Assim que ele foi elevado aos céus. Ou seja, irmãos, qual é o período de jejum? É o período em que o noivo ainda não chegou. É hoje. Porque quando o noivo vier buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, você vai ter motivo para festejar e não para jejuar. Nós vamos estar para sempre com Ele. Não vai ter motivo para você jejuar mais. Então o tempo de jejuar é hoje. E aí eu quero mover para uma segunda verdade. Volte lá para Mateus 6, versículo 16 de novo. E eu vou falar da segunda verdade logo. A segunda verdade é: cuidado com a motivação do seu jejum. Cuidado com a motivação do seu jejum. Olha o versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis
contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é que Jesus está falando aqui? Cuidado com o jejum errado. Cuidado com a motivação errada para jejuar. Ele está dizendo, não seja como hipócrita, aquele jejua para que os outros saibam que ele está jejuando, porque ele quer ser ali visto como um homem espiritual, quer ser visto como um homem religioso, como um homem santo. Pode expandir um pouco mais essa ideia? Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Essa pressa toda. Nós vamos ler 2 versículos aqui em Isaías capítulo 58, que é primeiro o povo falando, e aí depois Deus responde. Eu quero ler com os irmãos o versículo 3, que é o povo falando, e depois o 4, que é a resposta de Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? E por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, olha a resposta de Deus, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. 4, foca no 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no... Aonde, irmãos? No alto. Olha só que interessante. Qual era a motivação para esse povo jejuar? O próprio versículo diz. Ele vai dizer que o povo está jejuando para o próprio contentamento, para satisfazer as suas próprias vontades. Espera aí, pastor, então quer dizer que eu posso jejuar, posso estar comendo verdura e eu posso estar buscando fazer minha própria vontade? Pode. O jejum, irmãos, que ele está falando aqui, eu vou ler o versículo 4 em outra tradução, tá? Na Nova Almeida Atualizada, ele diz assim, olha, versículo 4: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido no alto. O que é que ele está dizendo? É gente que jejua por causa própria e unicamente olhando para o seu umbigo. Ele está dizendo, você que está jejuando porque você quer estar certo na contenda, você que está jejuando porque você gosta de bater boca e você quer ter razão quando você abre sua boca, você que está jejuando porque você quer requerer o seu trabalho. É a pessoa que diz assim, olha, se você jejuar hoje, Deus vai ser obrigado a te responder. Não vai. Ah, se você jejuar hoje, você vai encurralar Deus na parede, e Ele vai ter que sim, em 7 dias responder a sua oração. Não vai. Não vai. O jejum errado é quando você jejua para o seu próprio eu. Você jejua apenas para que a sua vontade seja feita, sendo que o Jesus já nos ensinou no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita onde? Nos céus. Entenda que o jejum que você tem que fazer não é para que Deus ouça a sua vontade e faça como você quer, é para que você ouça a vontade dele e saiba como ele quer fazer na sua vida. É mudança de paradigma, é mudança de direção.
pastor, eu tenho que, pelo jejum, buscar fazer a vontade do Pai, não a minha? Porque eu vou fazer uma pergunta, quero que você me diga se o que eu vou falar aqui é a sua vontade ou a vontade do Pai. Qual das duas vontades? A sua ou do Pai? Qual das duas vontades? É a vontade boa, agradável e perfeita? É a sua ou a do Pai? É a do Pai. É a dele. Quando você começa a jejuar, quando você se coloca em jejum, é importante você entender que o jejum que você está fazendo é para fazer o oposto do versículo 3. Porque o versículo 3, o povo diz, né? Por que jejuamos e tu nem notas? Porque nós nos humilhamos e você nem leva isso em conta. O povo está enchendo Deus de desaforo, irmãos. O povo está se achando tão santo com o jejum que eles acham que eles podem dizer umas coisas para o próprio Deus. Ele está dizendo, por que a gente aflige nossa alma? Você não está sabendo disso não, é? Por que eu estou jejuando e tu não está fazendo como eu quero? Em outras palavras. Por que eu estou jejuando e tu não está derrubando meus inimigos como eu queria? Por que tu não está envergonhando fulano que me humilhou? Por que não está fazendo vingança contra aquela pessoa que me fez mal? Por que você não está me fazendo ganhar mais dinheiro como eu comecei a jejuar para ganhar mais dinheiro? Cuidado com a sua motivação ao jejuar. Porque o que Jesus está nos ensinando é isso: não seja como hipócrita. Não seja como hipócrita. Não seja como alguém que jejua para o seu próprio eu, para o seu próprio orgulho. Porque, irmãos, o pecado ele é tão maligno e a nossa carne é tão corrompida que até aquilo que poderia ser para a glória de Deus, para a fortificação do Espírito, se você não tomar cuidado, se torna para a sua própria destruição. Lá em Lucas capítulo 18, você tem a parábola do fariseu e do publicano. Bora ler para não ficar nas minhas palavras. Lucas 18. Eu só vou falar a parte do que o fariseu fala. O que é que o fariseu diz sobre ele mesmo? Lucas capítulo 18. Hoje nós estamos aprendendo sobre o jejum. O tema da ministração é esse: entendendo o jejum bíblico. O jejum, irmãos, é praticado em muitas culturas ao redor do mundo, viu? São só os cristãos que fazem jejum, não. Muitas religiões do mundo fazem jejum. Um jejum sério, um jejum velho. Várias religiões fazem jejum. Só que a maioria das religiões que fazem jejum, fazem esse jejum por mérito. Assim, não, eu jejuei e agora eu vou ser aceitável diante do meu Deus. Eu jejuei e agora eu vou ser aceitável diante da entidade, né? Diante lá do Deus a quem eles servem. E nós somos o inverso. Primeiro Deus nos aceita, primeiro Deus nos perdoa, primeiro Deus nos lava, primeiro Cristo morre na cruz, depois a gente jejua. Ou seja, primeiro Ele nos aceita, e porque nos aceita, nós recompensamos, nós devolvemos, nós reconhecemos com gratidão a Ele. Em oração e jejum. E aqui em Lucas 18, eu quero ler com os irmãos o versículo 9 até o versículo 12. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos,
e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto posso. Bora terminar, né? Vamos terminar a história? 13 ou 14. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, o jejum é um tempo de você se humilhar diante do seu Deus. O jejum é um tempo de você agir mais como publicano do que como fariseu. Porque aquele fariseu, irmãos, jejuava mais do que eu e você juntos. O fariseu jejuava quantos dias na semana? 2 dias na semana. O ano tem mais ou menos um pouco mais de 50 semanas. Mas bora voltar que sendo 50 semanas. Se o ano tiver 50 semanas e aquele homem jejua 2 dias por semana, quantos dias no ano esse homem não jejuou? 100 dias de jejum no ano, irmão. Quem aqui pode abrir a boca e dizer: eu jejuo 100 dias no ano? Mas mesmo aquele homem com mais de 100 dias de jejum na conta dele, diante de Deus, ele era um miserável. Era um jejum que não valia de nada. Por quê? Por causa do versículo 9. Olha o versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Meu irmão, em vez de você olhar para o outro assim: não é justo, aquele rouba, aquele se prostitui, aquele é imundo. Oh, meu Deus do céu. Essa aqui, essa daqui, essa daí está com passe livre para agora. O passe dela está garantido. É você e eu que temos que ralar aqui agora. Tomar o reino dos céus por esforço. Recebemos a graça e agora continuamos em luta. Mas como eu estou dizendo, irmão, Jesus contou isso daqui para aqueles que confiavam em si mesmos. O jejum, irmãos, é um tempo de você confiar mais no seu Deus do que em você mesmo. Jejum, irmãos, é você ter mais fome do céu do que fome da terra. Jejum é você de fato dobrar seus joelhos, subjugar sua carne e dizer assim: Senhor, eu sei que eu não sou justo diante dos seus olhos, mas eu quero, meu Deus, viver em retidão. Me purifique, me santifique, porque eu me humilho diante de Ti. O jejum é para você se humilhar, meu irmão. O jejum não é para você dizer assim: Senhor, estou jejuando, então vai abrindo porta, vai fazendo tudo, e o Senhor tem 7 dias para me trazer a resposta. Ai do Senhor que não chega em 7 dias. Vou te mandar para o setor de RH. Não existe isso, irmão. Cuidado com a sua motivação do jejum, porque Deus está olhando para a intenção do seu coração. Deus está olhando para a intenção do seu coração. Deus está ouvindo a sua oração. Cuidado com suas palavras. Não, irmãos, para você ter medo diante de Deus. Não para você agora ficar assustado com o seu Deus. Mas para você saber como é um jejum que agrada a Ele. Porque, meu amigo, não sou eu quem digo, mas é a palavra, que se você jejuar diante do seu Pai, de um modo que agrada a Ele, de um modo que aceita a Ele, você pode ter certeza que a recompensa vai vir em sua vida. Não sou eu quem fala, é Jesus. E aí eu vou entrar na terceira e última verdade. Mateus capítulo 9, volte lá, por favor. Nós vamos mastigar essa passagem de Mateus 9. Porque tanto Mateus 6, que nós estamos lendo agora, do 16 a 18,
quando para a passagem de Mateus 9, vai falar sobre o jejum. E essa passagem de Mateus 9 é que eu quero ler com vocês, irmãos. Mateus capítulo 9. Agora eu quero ler do versículo 14 até o versículo 17. Que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe o vestido e se faz maior rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa figura das vestes e dos odres está logo nesse contexto do jejum. E por que, irmão, Jesus ele vai trazer esse exemplo associado ao jejum? É a terceira e última verdade. O jejum não mudará Deus, o jejum mudará você. Entenda, Deus, antes do jejum, já era poderoso para fazer milagre na sua vida. Antes do jejum, Deus já é poderoso para abrir caminho, para abrir as portas. Deus já é poderoso para desfazer as ações do maligno. Antes de você jejuar, Deus já era bom, já era santo, já era eterno, já era soberano, já era o todo-poderoso. Durante o jejum, ele continua sendo. E depois do jejum, ele vai continuar ainda. Ele é imutável. Antes do jejum, Deus não era duro, e depois do jejum ele vai amolecer o coração. Deus vai limpar o ouvido, vai inclinar para você por causa do seu jejum, porque o jejum está mudando Deus. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. Entenda isso. Você jejuar não muda Deus. O jejum muda você. E essa passagem está falando disso. Essa é a terceira e última verdade. O jejum não mudará Deus, o jejum mudará você. O principal propósito do jejum, irmãos, é mortificar a sua carne. É o principal motivo. Porque diga se a sua alimentação não é importante para você. No dia você come quantas vezes? Às vezes até de noite. Às vezes até a ocasião, menino, pastor, acordei com a fome assim. Fui lá na geladeira, peguei um negocinho, relaxei e voltei a dormir. Tem que ficar até para comer, a pessoa acorda. E essa passagem aqui traz um ensino muito importante. Eu quero, irmãos, falar primeiro das vestes. Jesus fala pano novo e veste velha. O que é o pano novo aqui? O pano novo é o Evangelho, são as novas vestes do Evangelho. São as novas vestes de uma pessoa depois que ela aceita Jesus. Como fala lá no Apocalipse, né? Das vestes brancas e tudo mais. E o que é a veste velha? É você e eu antes de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, não dá para você pegar parte do Evangelho, um pedaço do pano do Evangelho e tentar remendar buracos da sua vida velha. Ele está dizendo: não dá para você fazer um recorte da parte que você gosta e deixar o resto para lá. Porque ele está dizendo: você tanto vai estragar roupa nova, você vai sair cortando a roupa nova, quanto você não vai resolver o problema da roupa velha. Nem vai para um, nem vai para o outro lado. Ele está dizendo: você não pode cortar a roupa nova, porque você estraga. Não dá para a gente viver apenas uma parte do Evangelho, tem que viver
todo o Evangelho. Não dá para você ler aquele versículo lá de Gálatas capítulo 6, que diz assim: olha, Deus não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Aí você fala assim: é verdade, Senhor. Aquele perturbado que se levantou contra mim vai colher tudo que ele plantou. Aí você fala assim: bora ler outra passagem. Vamos ler a passagem que Deus abençoa. Vamos, glória. E Deus, segundo suas riquezas e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Oh glória, Deus vai me suprir do meu iPhone. Deus vai me suprir de tudo na minha casa. Oh, que bênção. Aí você toma essa parte do Evangelho para suprir a sua vida. Mas é aquela parte do Evangelho que diz assim: olha, seja santo como eu, o Senhor, sou santo. Quando aquela parte diz assim: olha, perdoe o seu irmão quantas vezes? Qual é o número? Não, peraí. Qual é o número, irmão? Pelo amor de Deus. Fala, irmão, tá certo, irmão. Fale mais alto. Fale, irmão. 70 vezes 7. Ah, pastor, essa parte de perdão, se meu parente estivesse aqui no culto, ele devia tomar esse negócio de perdão. Pense numa pessoa dura, meu parente. Então, mas, vida santa, eu tenho uma vizinha que se diz crente, que aquela vida ali, menino, se aquilo é crente, não quero nem saber o que é descrente. Ela que devia estar aqui com essa palavra de ser santo, como Deus é santo. Ou seja, a parte que nos confronta, a parte que nos nega, a parte que revela a nossa sujeira, os nossos pecados, a gente diz assim: não sou eu, não, é o outro. É o publicano que está pegando, não sou eu, não. Eu já jejuo 2 vezes por semana e está tudo ótimo, está tudo indo bem. Não é assim. O jejum é para matar essa parte de você. Essa parte que fica o tempo todo tentado a voltar às vestes velhas do passado e usar apenas o Evangelho cômodo, o Evangelho confortável que agrada os ouvidos. E o exemplo, meu irmão, que eu quero focar mais ainda é o exemplo do odre. O que era o odre? O odre, irmãos, era como se fosse uma garrafa, só que era uma garrafa feita de pele de animal, couro de animal. E o que é que Jesus disse? Leia comigo de novo o versículo 17. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que é o vinho novo, pastor? É o Espírito Santo. O que Jesus está falando assim: olha, eu vou derramar meu Espírito Santo, mas ele não consegue se sustentar, se manter em uma vida velha. Ele não consegue permanecer dentro de quem vive segundo a velha criatura. Ele não fica lá. E aí eu vou voltar para a questão histórica. A garrafa daquela época, né, era chamada de odre. E como era esse odre? Esse odre era feito de pele de animal. E aí o que acontecia? Quando botava o vinho no odre e fechava a tampa, o vinho começava a fermentar, a uva ia fermentando. E à medida que a uva ia fermentando, que o vinho ia fermentando, ela ia liberando gases. E aí o que acontecia? Aquela pele, ela ia esticando. E aí o que acontecia? O couro, como era novo, ele conseguia aguentar, ele tinha a elasticidade, era elástico. Aí o vinho ia fermentando e a garrafa ia aumentando. Só que, se alguém pegasse um vinho novo e botasse numa garrafa velha, no odre velho, aquele couro ali já estava velho, desgastado. Ele não tinha mais elasticidade, ele não conseguia expandir mais. Aí o vinho começava a fermentar dentro da garrafa, só que como o couro do animal já estava velho, o couro começava a se rasgar, até que se rompia.
Aí você perdia tanto o óleo quanto você perdia o vinho. E esse é exemplo que Jesus está usando. Jesus está dizendo: não adianta você querer pegar o Espírito Santo, as novidades do reino de Deus e colocar nas suas opiniões, colocar naquilo que você acha que é certo, colocar naquilo que você acha que deve acontecer na sua vida. Não vai dar certo, porque o vinho se perde e o odre se rompe, o Espírito se vai. E você não consegue, a pessoa não consegue sustentar uma vida reta diante de Deus. E por quê? O que é que isso tem a ver com o pastor? Ou o que é que isso tem a ver com o jejum, pastor? Tudo a ver. O que é que Deus está dizendo? Por meio do jejum, o odre velho pode se renovar e se tornar odre novo. O odre é você na história. Ele está dizendo que por meio do jejum, as coisas velhas podem sim ficar para trás. E a novidade de Deus pode chegar em sua vida. Por meio do jejum, você prepara o seu corpo, você prepara o templo para ser cheio do Espírito Santo. Por meio do jejum, irmãos, o passado pode sim ficar no passado. E o novo de Deus pode chegar hoje no presente. É isso que o jejum pode fazer. O jejum pode mortificar sua carne. O jejum pode ajudar você a se humilhar diante de Deus. O jejum pode te ajudar a você reconhecer como você é totalmente dependente dele. O jejum pode te sensibilizar ao Espírito Santo. E aí eu quero expandir isso no capítulo 17 de Mateus. Mateus capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. Em Mateus capítulo 17, tem aqui a história daquele jovem endemoniado, cujos espíritos jogavam ele ora na água, ora no fogo. Bora ler. Versículo 14. Mateus 17, 14, e nós vamos ler até o 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Eu preciso que você preste atenção mais ainda no 19, 20 e 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca o quê? Pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa
senão pela oração e pelo jejum. Olha cá. Olha só que passagem. Eu quero explicar primeiro os sentimentos de Jesus naquela hora. Como é que Jesus ficou quando ele soube que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Acho que ele ficou tranquilo? Ele ficou, na verdade, irritado. Ele falou: ó geração incrédula e perversa. Ele vai dizer: até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou sofrer com vocês? Em outra palavra, cabeça dura, velho. Eu estou ensinando a vocês, eu estou aqui transmitindo a fé a vocês, e nem para expulsar o demônio vocês estão conseguindo. E aí Jesus continua. Depois, quando os discípulos saem do meio daquela multidão, eles vão perguntar: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E Jesus vai explicar: por causa da vossa pouca fé. E Jesus vai trazer o remédio para Jesus, vai dizer: olha, esse tipo de demônio, essa caixa de demônio não sai senão com oração e com jejum. Irmãos, você orar a Deus, você ter uma vida de oração a Deus, te enche do Espírito Santo. Agora, você ter uma vida de jejum, te esvazia do seu eu, te esvazia da sua incredulidade, te esvazia do medo, te esvazia das suas opiniões que não levam a lugar nenhum. Eu vou repetir para que você lembre, para que você guarde essa frase no seu coração: a oração pode te encher do Espírito Santo, mas o jejum te esvazia do seu eu, te esvazia da sua incredulidade, do seu medo de dar um passo de fé. Porque eu tenho certeza que quando os discípulos viram o menino se retorcendo para lá e para cá, bateu medo. E é normal bater medo mesmo. Ele tremia e se tentando se jogar para lá e para cá, e a multidão toda olhando. A fé dos discípulos, que já não era muita, foi fazendo o quê? Diminuindo. E o que Jesus está dizendo é: a resposta para isso é oração e jejum. Porque, irmãos, a fé, ela vai operar em nosso espírito, só que a sua carne pode atrapalhar a sua fé. O medo, a insegurança, a incerteza, a incredulidade, a dúvida, tudo isso pode sim atrapalhar a sua fé. Porque o que é que Jesus disse? Que se você tiver fé como um grão de mostarda, entenda, não é para a sua fé ser do tamanho do grão de mostarda, é como um grão de mostarda, é uma semente. Semente, você faz o que na terra? Você planta e ela cresce. O que ele está dizendo? Se você tiver uma fé que você investe, que você planta, que você rega, que você cuida, e que ela pode crescer exponencialmente, como um grão de mostarda cresce. Em outras palavras, irmão, comece a jejuar hoje, para se esvaziar do seu eu, para se encher do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, a fé de Deus no seu coração vai ser sobrenatural. Você vai estar vendo o pior dos cenários na sua casa e vai dizer assim: não, eu creio que Deus está no controle, Ele vai entrar com provisão. Se você começar a jejuar e orar, mesmo você vendo todas as portas se fecharem na sua frente, você vai poder abrir a boca e dizer: ainda que todas as portas se fechem nessa terra, eu creio que Deus abrirá a porta dos céus e derramará a bênção dele sobre mim. É fé. Você vai poder enfrentar a doença, você vai poder enfrentar as enfermidades assim: não, eu tenho fé que no tempo de Deus, que no modo de Deus, Ele vai intervir na minha causa. É fé. É uma fé que você vai começar a dar testemunho para os outros. Você vai ter fé para falar de Jesus. Você vai ter fé para abrir a boca e dizer assim: olha, eu creio em Deus, e eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Você vai ter fé, você vai perder a vergonha, você vai perder a timidez, você vai perder o medo. E essa fé, irmãos, que vai entrar em seu coração, vai ser fé suficiente para você crer no impossível. Porque o que Jesus disse é que quem tem essa fé pode dizer para o monte: sair de um lugar e se deslocar para o outro. Isso é humanamente possível? Claro que não. Mas para quem tem fé, irmãos,
Para quem crê em Deus, tudo é possível. Você vai começar a crer nos impossíveis de Deus e você vai começar a viver pela fé. Vamos terminar. Volte para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu quero reler o versículo 17 e o versículo 18. Porém você, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Meu irmão, que essa palavra anime seu coração hoje. Que essa palavra desperte em você não um interesse, uma cobiça pela recompensa, mas desperte em você uma fé. Diz assim: eu vou jejuar, eu vou passar pelo jejum, eu vou mortificar o meu eu vou me esvaziar do meu eu vou deixar o odre velho para trás, eu vou deixar as vestes velhas para trás, porque eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Amém, meu irmão? Amém? Amém. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você exatamente por aquilo que a gente acabou de pregar, pelo jejum. Pastor, é o jejum que vai fazer o milagre na minha vida? Não. Vou dar um exemplo. Imagine que você está lá em casa, a vizinha chega: meu vizinho, tem alguém passando mal aqui. Você vai correr para o telefone e vai ligar para a SAMU. Quando a SAMU chegar, você vai dizer assim: graças ao meu telefone. Se não fosse meu telefone, meu vizinho nem recebeu atendimento médico. Você vai dar graças ao telefone que fez a ligação? Não. Você vai dar primeiro graças a Deus, depois a SAMU que veio responder o chamado. O jejum, irmãos, é como o telefone. O jejum é a sua conexão espiritual com Deus. O jejum é o que você diz assim: Senhor, eu vou me humilhar diante de Ti, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai me exaltar. É isso. Então, irmãos, nós não vamos mistificar o jejum. Nós não vamos colocar o jejum no pedestal, porque quem tem que estar no pedestal é Deus. É o Senhor que tem que estar no trono. Nesse momento, feche seus olhos, comece a clamar a Deus. Agradeça a Ele pela palavra e comece a pedir: Senhor, me ensina a jejuar de um modo que te agrada. Me ensina a jejuar, Senhor, de um modo que te glorifica. Comece a pedir a Ele: Senhor, eu quero aprender a jejuar, meu Deus, do modo correto. Comece a pedir a Ele: Senhor, me fortaleça, meu Deus, para jejuar ao longo dessa semana. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós te glorificamos, Jesus, pelos teus ensinamentos. Meu Deus, nessa manhã nós estamos aqui, meu Deus, porque queremos entender o jejum bíblico, um jejum que te agrada. Oh Jesus, nós sabemos que o Senhor não nos obrigou a jejuar. O Senhor, meu Deus, não colocou cabresto em nós. O Senhor, meu Deus, não nos amarrou e disse: vocês são obrigados a jejuar. Não, Senhor. O Senhor tem a expectativa que nós iremos jejuar. O Senhor tem a esperança que nós iremos jejuar, Senhor. E nós estamos aqui porque nós entendemos essa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos esse direcionamento. E queremos, meu Senhor, nessa manhã, aprender a jejuar de modo que te agrada. Queremos aprender a jejuar, Senhor, de um modo, Senhor, que nós venhamos, Jesus, te agradar, Senhor. Meu Deus, entre em nossos corações. Meu Deus, olhe para os nossos corações nessa manhã, Senhor. E se a nossa motivação estiver errada, Senhor, nos corrija. Limpa os nossos corações, Senhor. Peça a Ele, meu irmão. Peça a Ele: Espírito Santo, limpe meu coração. Meu Deus, alinhe o meu coração com o propósito do Senhor. Alinhe, Senhor, meu coração com o propósito da eternidade. Começa a pedir: Senhor, eu não quero jejuar para que a minha vontade seja feita. Eu não quero jejuar, Senhor, para que o meu eu seja satisfeito. Eu não quero jejuar, Senhor, por contenda. Eu não quero jejuar por soberba.
Eu não quero jejuar por religiosidade, Senhor, mas eu quero jejuar, Senhor, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Queremos jejuar, Senhor, para que o Senhor revele, Pai, qual é a tua vontade para cada um de nós, e para que o Senhor nos guie segundo a tua vontade, para que a tua vontade, Senhor, seja feita nessa terra, assim como ela já é feita nos céus, Senhor. Então vem, Senhor, e olha para os nossos corações. Nós não queremos, meu Deus, ser como o fariseu, que se achava justo, que se achava bom, que se achava santo, Senhor. Não, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é justo, nós cremos que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor é santo. E é isso que nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós clamamos, meu Deus, manifesta a Tua graça ao longo desse jejum, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nesse jejum, meu Deus, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos nos esquecer, Senhor, do jejum. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós estamos aqui para jejuar por causas próprias, meu Deus. Estamos aqui para jejuar pela Tua causa, pela causa do reino, pela causa, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossos corações, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais e mais e mais e mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Então, meu irmão, começa a pedir a Ele, levante suas mãos ao céu e clame: Pai, eu quero ouvir um novo em minha vida, eu quero a novidade que o Senhor tem para mim. Comece a clamar a Ele, meu irmão, mas clame em espírito e em verdade. Abra o seu coração nessa manhã e clame ao seu Pai, porque Ele está aqui para te ouvir. Clame a Ele e peça: Senhor, eu não quero, meu Deus, viver uma vida de remendos, meu Deus, mas eu quero viver uma vida de renovo em Tua presença. Comece a clamar nessa manhã, meu irmão. Comece a clamar nessa manhã, minha irmã, e peça: Senhor, eu não quero usar, meu Deus, apenas parte da Bíblia, apenas parte do Evangelho que me agradam, que me convém, Senhor, mas eu quero viver a totalidade da Tua palavra, mas eu quero viver a plenitude do Evangelho, eu quero viver, meu Deus, a palavra de Gênesis, Apocalipse, Senhor. Vem, Senhor, em nosso meio e manifesta a Tua graça, manifeste o Teu Espírito Santo, Senhor. Cumpra a Tua vontade em nosso meio. Ah, Senhor, vai mudando nós, meu Deus. Meu Deus, nós queremos ser como vasos de barro na mão do oleiro, Senhor. Queremos ser como vasos de barro na mão do oleiro, Senhor. Vem quebrando a cada um de nós aqui e faça de novo. Peça a Ele, meu Deus, me quebre. Peça a Ele, meu Deus, me quebre, Senhor. Peça a Ele, meu Deus, me diminua. Meu Deus, nós clamamos nessa manhã a Ti, Senhor. Comece, meu irmão, você a se humilhar diante do seu Deus. Se humilhe diante dele nessa manhã e diga: Senhor, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso fazer. Meu Deus, sem Ti eu não sei de nada. Tudo que eu tenho vem de Ti, tudo que eu tenho é por Ti, tudo que eu tenho é para Ti, Senhor. Clame o nome dEle, porque Ele é o Santo dos Santos, Ele é o poderoso, Ele é o amado, Ele é o amado de nossas almas. Faça você essa oração nesse momento, irmão. Levante você a sua voz nesse momento e clame a Ele. Clame a Ele e peça: Senhor, quebra esse odre velho, meu Deus, e faz um odre novo. Meu Deus, tira todo resquício da velha criatura e faz uma nova criatura. Ah, Senhor, eu não quero viver pelo passado, eu quero viver o hoje, eu quero viver o presente da Tua palavra, Senhor. Comece você a clamar, meu irmão, e a pedir. Peça a Ele: eu quero novo Espírito Santo, eu quero novo Espírito Santo, eu quero a novidade de vida que o Senhor tem para mim nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a pedir, meu irmão, a novidade de vida que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Santo dos Santos, Ele é o amado de nossas almas, Ele é aquele que tem novidade de vida para mim e para você nessa manhã, meu irmão. Ele é aquele que tem novidade de vida para você, minha irmã. Ele é aquele que tem novidade para o seu coração. Ele não quer que você viva na amargura, no rancor, na mágoa do passado. Ele quer que você viva num coração de perdão, num coração que ama, num coração que vive o refrigério
refrigério do Espírito Santo. Ele não quer que você viva com a mente do passado, uma mente que fica relembrando e remoendo aquilo que deveria ficar para trás. Ah, Espírito Santo, vem renovando nossas mentes, vem renovando, Senhor, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem trazendo renovo, Espírito Santo, vem trazendo renovo, Espírito Santo, vem trazendo renovo, Espírito Santo. Manifesta-se em meio ao teu povo, manifesta-se em meio ao teu povo, Senhor. Manifesta a tua graça nessa manhã, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que está aqui em nosso meio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem recompensa para o teu povo quando eles se clamam em espírito e verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Santo dos Santos. Tu és, meu Deus, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Rei da glória, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, entronizamos o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Faça a tua obra